O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Welcome to this podcast. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos vocês que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuarem a ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 54, aqui no Crimecast. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast. Como vocês já sabem, é o Crimecast_podcast. Compartilhem o Instagram e compartilhem também os episódios, para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio, aqui no Crimecast. E antes de eu falar um pouquinho aí, sobre esse novo episódio, eu queria agradecer a vocês aí que têm continuado ouvindo o Crimecast, porque realmente aí eu tenho visto que o número de pessoas vem aumentando cada vez mais. Eu agradeço aí a vocês que vêm prestigiando o Crimecast. E uma novidade, antes de começar, que agora você pode encontrar o Crimecast no YouTube, assim como no YouTube Music também, Consegui hospedar os episódios, eles estão lá no YouTube, mas só com a capa do Crimecast ou com a capa nos episódios que já tem capa específica do caso, Então, se vocês que me ouvem puderem encontrar lá o canal do podcast no YouTube e se inscreverem, eu agradeço, e isso daí me dá aí uma perspectiva também de quem sabe futuramente aí fazer também episódios com vídeo. Então é isso, amigos, hoje a gente vai para o episódio 54, que é um caso incrível realmente, assim, algo inacreditável que aconteceu lá na Austrália. É isso, hoje a gente vai para o inacreditável caso de Lindy Chamberlain. Michael Chamberlain, um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e sua esposa Lindy Chamberlain viajam de férias para a região central da Austrália com os filhos. Era 17 de agosto de 1980, quando eles chegaram a Uluru, no local conhecido como Ayers Rock. Ayers Rock é uma grande formação rochosa que costuma atrair muitas pessoas nas férias. Lindy Chamberlain conta que levou sua filha mais nova, Azaria, e os outros filhos na parte de cima das rochas e aproveitaram para tirar algumas fotos. Lindy lembra que estava aguardando o esposo Michael tirar fotos das pinturas na parte das cavernas, e nesse meio tempo, um ônibus de turismo apareceu.
Lindy se recorda que enquanto conversava com alguns turistas, teve uma sensação de estar sendo observada. Ao olhar para cima, Lindy diz que avistou o que eles chamam de dingo. Dingo é uma espécie de cachorro selvagem que vive naquela região. Ao ver o animal, Lindy comentou com as pessoas que o dingo as observava. Segundo Lindy Chamberlain, mesmo com várias pessoas ali e um de seus filhos chamando e querendo ver o animal, ele parecia estar focado nela e em sua bebê. Lindy afirma que sentiu algo estranho com a atitude daquele animal, pois geralmente eles fixam sua atenção em movimentos próximos dele, e esse dingo especificamente parecia estar totalmente voltado para Lindy e para a pequena Azaria. Michael Chamberlain tirou várias fotos naquela manhã em Uluru. Dentre as fotos, uma em que Lindy segurava Azaria. Foi a última foto dela com vida. Horas depois, Michael conta que ouviu o que parecia ser o choro da bebê. Ele relata que foi um choro curto e agudo. Várias testemunhas que estavam no local dizem também ter ouvido o que parecia ser o choro de Azaria. Uma das testemunhas é Sally Lowe, que afirma ter ouvido o choro. Outra testemunha é Greg Lowe. Greg diz que ele próprio não ouviu o choro, mas lembra que tanto Michael como Aidan, um dos filhos do casal, sugeriram a Lindy que Azaria tinha chorado. Michael se recorda que falou a Lindy que seria melhor verificar o porquê Azaria tinha chorado. Segundo Michael, ela então desceu para ir até a barraca onde Azaria estava, e no meio do caminho, ela diz ter visto um animal ao longe. Após ver o animal nas redondezas, Lindy apressa o passo na direção da barraca. A mulher explica que viu o dingo meio de relance, como se estivesse se afastando rápido. Naquele momento, Lindy lembrou que não havia comida na barraca, mas que o animal poderia ter arranhado a pequena Azaria. De acordo com Lindy, ela correu nos últimos metros para chegar o mais rápido possível e, quando chegou, olhou para o cesto onde estava sua filha. Azaria não estava onde a mãe a havia deixado. Desesperada, Lindy olha em volta, mas não encontra a bebê. Sem acreditar no que estava acontecendo, Lindy então grita o mais alto que pode para chamar a atenção. Michael e Greg correm na direção de Lindy e ela pergunta se alguém tem uma lanterna, pois um dingo havia pegado sua bebê. Olha só, amigos, essa história, né, eu já começo aí para vocês contando exatamente o que aconteceu ali naquele dia. Essa família, né, que tinha aí como pai o Michael Chamberlain e a mãe Lindy Chamberlain, vai passar férias num local conhecido por Ayers Rock, que tinha ali grandes formações rochosas. Era um local que tanto as pessoas, né, do país como turistas
iam para visitar nas férias e bater fotos. O Michael e a Lindy, eles tinham levado os 3 filhos, todos pequenos, né? 2 meninos e a pequena Azaria, que era a mais nova, que tinha ali em torno de 3 meses. Então, ela deixa essa bebê ali dentro de uma barraca. Algumas pessoas escutam o choro da bebê e quando ela retorna, a bebê não se encontra mais no local. E aí surge essa suspeita de que um animal, né, chamado lá por eles de Dingo, teria levado a pequena Azaria. Bill West foi mais outra testemunha que diz ter ouvido um cachorro rosnar e depois ouviu Lindy Chamberlain falar alguma coisa. Sua esposa, Judy West, saiu para ver o que estava acontecendo e voltou com uma terrível notícia. Um dingo havia levado o bebê de Lindy. Judy conta que já estava anoitecendo quando a pequena Azaria sumiu e explica que ela e o esposo ouviram o rosnado do dingo e depois, logo em seguida, ouviu Lindy gritar e então pensou, abre aspas, eu realmente ouvi isso? Fecha aspas. Então a Judy era uma das pessoas que estava próximo ali do casal quando tudo aconteceu, né? Então ela está contando aqui o relato, ela continua e fala contando para a Lindy, né, que era a mãe da bebê. A Judy fala o seguinte, abre aspas, você estava procurando, não tinha ninguém ali próximo para que eu pudesse perguntar. Vi Aidan parado perto da barraca. Me dirigi a ele e disse, um dingo levou sua bebê? Fecha aspas. Somente após alguns instantes foi que Judy percebeu que tinha falado aquilo a uma criança e então se perguntou como foi capaz de falar algo do tipo a um garoto. Judy se recorda que Aidan respondeu o seguinte, abre aspas, um dingo está com o nosso bebê na barriga, fecha aspas. Então, amigos, ali aquilo virou uma loucura, porque a Judy, ela escuta a Lindy gritando e tal, e que um dingo tinha levado a bebê, e quando ela sai para ir ver também, né, acompanhar o que tinha ocorrido, ela vê o Aidan. O Aidan era o irmão mais velho da bebezinha, né, filho da Lindy, mas ele era um garoto ainda. E a Judy conta que naquele desespero ali, sem entender direito o que estava acontecendo, ela pergunta para ele, para uma criança. Judy West diz que com certeza o menino entendia tudo o que tinha acabado de acontecer ali. Lindy acredita que o garoto a seguia quando ela estava indo em direção à barraca, mas que ele não viu dentro da barraca, pois ela ficou na sua frente. Lindy se emociona ao lembrar que, por alguns anos, Aidan se culpava pelo que tinha ocorrido à sua irmãzinha, pois não tinha fechado o zíper da barraca e não sabia que o zíper, na verdade, estava quebrado. E aí, a gente volta para o relato do ocorrido. Enquanto pedia ajuda e procurava por sua bebê, Lindy vai até uma das vans que estava ali perto e pede uma lanterna a Murray Haby. Murray lembra que Lindy disse a ele que um dingo tinha levado sua bebê, e ele perguntou como ela sabia que tinha sido um dingo e em que direção ele tinha ido.
Lindy não quis perder tempo explicando ao homem que tinha sido um dingo e apontou a direção que o animal teria ido. Imediatamente, Murray respondeu, dizendo que iria procurar. Lindy Chamberlain não tinha visto, mas havia uma poça de sangue em um dos colchões das crianças. Sally Lou foi a testemunha que viu a poça e logo imaginou que as chances de Azaria estar viva eram mínimas. Outra testemunha também deu seu relato. Amy Whittaker diz que viu Lindy perguntar a Michael se ele achava que talvez alguém tivesse entrado na barraca e pegado a bebê. Segundo Amy, Michael respondeu falando bem baixo o seguinte, abre aspas, mas e o sangue? Fecha aspas. Lindy conta que procuravam por Azaria enquanto um policial chegou e ordenou que eles ficassem em um determinado local e que iriam fazer a busca pela bebê e que, se a encontrassem, não queriam ter que fazer uma outra busca por eles, pelos pais. Então, amigos, assim, como eu sempre faço aí com vocês aí em todos os episódios, eu faço questão que vocês visualizem o local, tá? O local, aquele cenário de deserto, com mato muito baixo, não tem árvores ali, e com pedras, tá? O local lá, o Luro, e especificamente Ayers Rock, era um atrativo por conta justamente dessas rochas, Então, muitos iam ali naquela época, pessoas nativas e também turistas. Então, o que é que se fazia? Eles iam ali para um local próximo, para uma rocha onde eles podiam subir nessas rochas, onde tinham também, inclusive, cavernas, onde podia se tirar fotos, e eles acampavam ali ao redor daquelas rochas, nos locais mais conhecidos, e estacionavam ali suas vans e armavam as barracas. Então tinham muitas barracas ali, umas próximas das outras, e as pessoas ficavam ali próximas umas das outras. Então, por esse motivo, existia várias testemunhas que diziam ter ouvido um cachorro rosnar, o que eles chamavam de dingo, e o choro dessa criança, por conta das pessoas estarem ali não tão longe umas das outras, Lindy Chamberlain diz que posteriormente recebeu várias cartas de pessoas criticando o fato de eles estarem naquele local com uma bebê e criticando a forma como ela reagiu ao ocorrido. Lindy deixa claro que somente agiu da forma dela e que muitas pessoas, em seu lugar, teriam literalmente surtado, e explica que ela não era assim e que ela agiu à sua própria maneira, lidando com aquela terrível situação. As buscas continuaram durante toda a noite, com rastreadores locais e guardas da região que encontraram alguns rastros característicos do animal. No dia seguinte, Michael e Lindy prestaram alguns esclarecimentos à polícia, que recomendou que eles se preparassem para voltar para casa. Porém, antes de voltar para Mount Isa, o casal teve que encarar a imprensa. Então, amigos, é feito ali uma busca, durante toda a noite, que se estende pela madrugada. Infelizmente, a bebê não é encontrada. O Michael e a Lindy são instruídos pela polícia a voltarem para a residência, para a sua casa. Vários jornais
noticiaram a terrível história de Azaria, um bebê de mais ou menos 3 meses que teria sido levado por um dingo na região de Ayers Rock. Em uma das entrevistas cedidas por Lindy, ela revela que nos dias seguintes ao desaparecimento de sua bebê, se alguém chegasse com uma arma e apontasse para sua cabeça, dizendo que iria atirar, ela diria que podia ir em frente. Ela não se importava. Tamanha era a dor e desilusão naquele momento. A gente fica tentando aqui imaginar como lidar com a situação daquelas, uma situação terrível daquelas. E aí a gente vai saber, amigos, um pouco aqui, sobre a família da Lindy, Ela dá um relato aqui sobre o pai dela. Lindy conta que seu pai foi a primeira pessoa da família a se tornar cristão e, quando adulto, se tornou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lindy se recorda de ensinamentos que seu pai lhe passou. Um deles era sempre tentar entender, enfrentar, resolver e seguir em frente, superar situações e circunstâncias difíceis que acontecem ao longo da vida. Lindy diz que esse ensinamento foi muito valioso para ela durante a tragédia que lhe ocorreu. E aí a gente vai seguir ali com a cronologia dos fatos, Quando retornam a Mount Isa, os Chamberlain tentam, de alguma forma, voltar à vida normal. Dias depois, Lindy acompanha pela TV a notícia de que encontraram o macacão de Azaria, mas que o casaco de tricô que ela também vestia não estava junto. Diante do achado, a polícia passou a suspeitar de que houve interferência humana. Lindy diz que ficou chateada, pois a polícia poderia ter informado a ela sobre o achado das peças de roupa da bebê antes que fosse noticiado, e que saber daquilo pelos jornais fez com que seu coração disparasse. Ela se recorda de ver o vídeo na TV de um cara manuseando as roupinhas de Azaria, enquanto outra pessoa filmava. O homem no vídeo parecia ser o perito e explicava para as câmeras que no macacão tinha uma grande mancha de sangue próximo à gola e a blusa também estava bem manchada. Lindy Chamberlain lembra que boatos começaram a circular a respeito do ocorrido, e quando isso aconteceu, pessoas passavam gritando em frente à sua casa, fosse dia ou fosse noite. Lindy diz que pessoas gritavam para eles, falando coisas desagradáveis, e que sempre que os reconheciam em algum lugar, ficavam olhando para eles e agiam como se comentassem algo entre si. Michael Chamberlain revela que ele e Lindy não conseguiam compreender o porquê das pessoas os acusarem de ter batizado a filha de Azaria, que, segundo um dos boatos, esse nome significava sacrifício no deserto. Michael explica que não era isso que o nome significava. De acordo com ele, Azaria significava abençoada por Deus, e por esse motivo escolheram aquele nome. Então, amigos, é uma coisa bem triste relacionada a esse caso, além, do que tinha ocorrido com a família, é que as pessoas começaram a inventar histórias
a gente lembra aqui, eu lembro para vocês que não tinha tido ainda uma investigação nem nada, mas mesmo assim as pessoas começaram a tratar os Chamberlain de uma forma diferente onde eles moravam, né, na comunidade, e começaram a criar boatos absurdos como esse que ele conta, né, de que disseram que o significado do nome da Azaria era sacrifício no deserto. Então seria algo ali sugestivo, né, dando a entender que o que teria ocorrido com a bebê seria outra coisa, né? Olha isso. O jornalista Mike Calton conta que havia também outro boato que sugeria que o filho mais velho, Aidan, teria matado a própria irmã e que os pais encobriram isso. O jornalista diz que essas teorias, uma mais bizarra que a outra, foram crescendo e se multiplicando, ficando inclusive mais elaboradas. Outra teoria absurda mencionada por Lindy dizia que eles, os pais, teriam pagado alguém para forjar a morte da bebê. A jornalista Ita Boutross, que cobriu o caso, diz que havia todo tipo de especulação sobre ter acontecido algum ritual com Azaria, algum ritual satânico e coisas desse tipo. Eram inúmeros os boatos que surgiram que falavam também que a bebê teria sido vendida como escrava branca, e também um que afirmava que Azaria, na verdade, tinha sido levada por um morcego gigante. Ou seja, infinitas teorias, uma mais absurda que a outra. Então, amigos, sobre isso aqui, cara, a gente só consegue pensar, quando a gente escuta isso, na questão das fake news, né, cara? Como isso pode ser tão absurdo, né? As pessoas sem saberem de nada ainda, das circunstâncias e tal, da história, sem investigação, elas começam a inventar ali várias coisas que chegam a ser assim, inacreditáveis. Lindy conta também de algo que ela ouviu sobre ter sido uma mulher aborígene a responsável pelo desaparecimento da bebê, e que inclusive sangue de coelho foi espalhado no local, e que tudo isso era de conhecimento dela e de Michael. Lindy diz que o boato que mais a incomodou foi o de que eles maltratavam Azaria e que agrediam os outros filhos também, e que os Chamberlain não queriam a bebê porque ela não era uma bebê normal. O pior de tudo isso foi que Lindy e Michael começaram a receber cartas de pessoas dizendo que Lindy deveria ser enforcada e que 99% das pessoas sabiam que ela era a culpada. Em outras cartas, Lindy era chamada de assassina e afirmava que ela tinha matado a bebê porque ela não era normal. Em outro trecho, a pessoa dizia que Michael deveria se divorciar de Lindy e procurar uma boa mulher e não ficar com uma assassina. As pessoas tinham o trabalho de parar, escrever tudo isso e mandar cartas para eles, principalmente ali atacando a Lindy por algo que eles não tinham visto, que ninguém sabia, ninguém tinha certeza, né, dos fatos. Olha só que loucura, né, bicho? Havia cartas em que o autor afirmava que se não tinha sido Lindy que tinha matado Azaria, então teria sido o filho. As acusações eram muitas e as pessoas começaram a falar também sobre os pais de Lindy,
os avós de Azaria. Aves e Cliff Murchison, mãe e pai de Lindy, que não tiveram nem a chance de conhecer a neta, se juntaram à família para o funeral de Azaria. Enquanto isso, a mídia intensificou a especulação sobre a igreja adventista. O Dr. Lyle Hayes diz que parte da cultura australiana tinha um pé atrás com pastores da igreja adventista, e muitos viam os adventistas como seguidores de uma religião estranha. Com muitos repórteres cobrindo e tentando desvendar a história e as inúmeras insinuações falsas que giravam em torno dos Chamberlain, eles continuam cooperando cada vez mais com essas investigações, a fim de esclarecer tudo e colocar um ponto final naquilo. Lindy passa a dar várias entrevistas no intuito não só de esclarecer tudo, como também de alertar as pessoas sobre o perigo dos dingos em Uluru. O que poderia ser algo positivo para Lindy acabou se tornando o contrário. As pessoas viam suas entrevistas e achavam que ela não demonstrava emoção e não chorava ao falar da morte de sua própria filha, e que parecia muito fria ao falar sobre o antes e depois do sumiço de Azaria. O advogado de Lindy, porém, explica o que ocorreu em uma entrevista específica para a TV que foi ao ar. O advogado Ken Crispin explica que ficou preocupado ao ver a entrevista na TV, mas solicitou que lhe fosse enviada a gravação completa, sem edição, daquela entrevista. Ken diz que aconteceram várias tomadas com Lindy, quando lhe pediam que ela desse seu relato sobre aquele dia, e sempre que Lindy começava a falar, em alguns segundos embargava a voz, emocionada, e então caía no choro. Sempre que isso acontecia, o jornalista responsável interrompia e pedia que Lindy começasse novamente. O advogado diz que foram feitas 7 tentativas, até que Lindy conseguisse falar sem chorar e sem se emocionar. Ou seja, os responsáveis pela entrevista praticamente forçaram Lindy a falar sem chorar, com o pretexto de que era necessário explicar bem para que as pessoas entendessem toda a história. Então, amigos, isso aqui está muito claro, mas só para a gente explicar e que vocês entendam, todos entendam, a Lindy começou a dar entrevistas para deixar tudo claro, né? E em uma dessas entrevistas para um canal de TV, ela chorou ali, sempre que começava a falar, ela chorava, mas os caras cortavam isso. E a entrevista que vai ao ar, editada, é a entrevista onde ela não chora, sendo que ela já tinha feito ali 6 tentativas, e na 7ª foi que ela conseguiu. Então, por algum motivo ali, a emissora de TV não queria mostrar que a Lindy se emocionava. Então, aquela entrevista, quando ela vai ao ar, toda editada, sem a Lindy chorar nem se emocionar, dá a entender uma outra coisa, né? Passa uma outra imagem para quem estava assistindo. E só depois o advogado foi conseguir explicar e mostrar como na verdade tinha sido a entrevista. Olha isso. A jornalista Ita Boutros diz que recebeu uma carta dos pais de Lindy Chamberlain. Um trecho da carta dizia o seguinte, abre aspas:
se as pessoas tivessem conseguido ver e ouvir os soluços que foram de partir o coração e que presenciamos em tantas ocasiões, entenderiam a profundidade da dor e a tristeza que Lindy viveu. Ela nunca deixou o mundo ver como ela se sente. Eles saberiam que ela não é durona e indiferente. Fecha aspas. O juiz Michael Kirby diz que algo que deixou as pessoas possivelmente desconfiadas foi o fato de Lindy Chamberlain não aparecer nas câmeras gritando, berrando e assim por diante. Em sua visão, o juiz diz que cada indivíduo reage de forma diferente em situações de crises e tragédias, e que pessoas que têm religião e fé podem se sentir mais consoladas que outras nessas circunstâncias. Um amigo de Michael Chamberlain, Gordon Hammond, diz que a coisa mais triste que ouviu dele foi quando Michael lhe contou que depois de tudo que tinha acontecido, o que o fazia sofrer mais é que ele simplesmente não conseguia lembrar do rosto de Azaria. Gordon chora enquanto diz isso e lamenta muito que Michael estivesse passando por algo tão terrível e acredita que a forma como tudo aconteceu afetou o amigo de tal forma que apagou completamente da memória. Então é muito triste, né, cara? O pai da bebê dizer isso para um amigo, né? Que ele, em tudo que estava acontecendo ali, ele simplesmente não conseguia mais lembrar do rosto da bebê. Olha só que trauma. O detetive Graham Sherwood é o encarregado de dar continuidade às investigações do caso, e as especulações aumentam quando o casaco de tricô não é encontrado. Lindy afirmava que Azaria estava vestida no casaco no dia em que tudo ocorreu. Sherwood supervisiona as evidências para o primeiro inquérito e então vai até Mount Isa para entrevistar os Chamberlain. Esse primeiro inquérito foi realizado em Alice Springs e em dezembro de 1980, Lindy e Michael se dirigem até o tribunal para uma coletiva de imprensa. As pessoas continuavam focando em Lindy e criticando tudo o que podiam. Seu jeito de falar, seu jeito de se vestir, suas expressões faciais, etc. O jornalista Mike Calton explica que naquela época a sociedade era muito mais sexista que atualmente e que Lindy era criticada livremente pelo simples fato de ser mulher. A imprensa acompanhou o caso de forma integral e, devido às manchetes sensacionalistas sobre Lindy e sobre o caso em si, a opinião pública a julgou rapidamente. Várias pessoas continuavam a escrever cartas em que diziam que Lindy havia matado a própria filha. Algumas poucas cartas eram de mulheres que diziam acreditar em Lindy e que ela não era a culpada, mas várias outras pessoas escreviam falando coisas absurdas, principalmente para Lindy. Os investigadores voltaram a Uluru e descobriram que a polícia havia cometido vários erros. Então, amigos, isso aqui conforme vai surgindo ali várias histórias,
chega um momento, alguns meses depois, que a polícia local vai investigar tudo, né, para que fique tudo esclarecido. E aí, quando os investigadores voltam para o local, eles descobrem que a investigação da polícia, que os policiais locais tinham cometido vários erros nessa investigação. Por exemplo, após o desaparecimento de Azaria, traços de sangue foram achados na barraca. Porém, a análise científica do material foi adiada. Outra questão foi a câmera da polícia que estava quebrada. Então, não foi possível tirar fotos e registrar detalhes do local. Além disso, uma semana depois, quando o macacão foi encontrado, a câmera da polícia ainda continuava quebrada. Por esse motivo, um fotógrafo profissional precisou ser chamado. Wally e Margot Goodwin foi o casal de testemunhas que encontrou o macacão de Azaria. Wally conta que foi chamado para depor no primeiro inquérito e lembra que, inclusive, não conhecia ainda Lindy Chamberlain. Wally se recorda que algumas testemunhas depuseram e depois foi sua vez. Wally diz que foi perguntado pelos investigadores se ele tinha visto as fotos que a polícia tinha tirado. Nesse caso aqui não foi a polícia, né? Eles tiveram que chamar fotógrafo profissional para fazer as fotos para a polícia. E se ele poderia mostrar como as roupas foram encontradas olhando aquelas fotos. Para a surpresa dos investigadores, Wally disse que nenhuma daquelas fotos mostrava como as roupas tinham sido encontradas, pois, segundo ele, antes que as fotos fossem tiradas, o policial Morris pegou as roupas. Então, amigos, só para explicar para todo mundo isso aqui, muita gente sabe como é o procedimento, mas algumas pessoas não sabem como funciona. É o seguinte, foi achado ali a roupa, né, da bebê, que era obviamente uma prova, e aquela roupa ela tem que ficar exatamente onde ela está, para aí sim vir o fotógrafo e tirar a foto exatamente no local que ela está, do jeito que ela foi encontrada. E essa testemunha diz que um dos policiais, quando viu a peça de roupa lá, ele não tirou a foto, ele pegou, coisa que é considerado um erro grotesco. E depois que ele pegou nas mãos as peças de roupa, ele colocou de novo no chão para a pessoa vir e tirar a foto. Ou seja, aquilo não poderia ter acontecido. Aquela prova tinha sido comprometida. Os investigadores dizem para Wally que em seu relatório Morris negou ter tocado nas roupas. Wally reafirma que viu o policial pegar as roupas e que inclusive comentou isso com sua esposa. Margot Goodwin confirma a história do seu companheiro. O inquérito também pegou o relato de rastreadores aborígenes que participaram da busca na noite em que a bebê desapareceu. Um dos aborígenes mais experientes da região, Nipper Wimati, afirmou que os rastros indicavam um dingo de tamanho grande e que foi possível verificar marcas na areia que sugeriam que o animal, em algum momento, precisou colocar a bebê no chão, muito provavelmente enquanto descansava. Vários detalhes vão mostrando que era realmente possível que o dingo tivesse pegado a bebê, tivesse levado a bebê
Isso é confirmado ali por rastreadores, caras da região que conhecem os dingos, conhecem o rastro dos dingos e afirmam que se tratava de um animal grande, né? Land Chamberlain conta que recebeu várias cartas de pessoas que contavam experiências recentes de ataques feitos por dingos naquela mesma região. Alguns desses relatos diziam que os dingos atacavam bezerros e os tiravam de suas mães. Land diz que se eles atacavam bezerros, isso demonstrava que os animais conseguiriam sim pegar uma bebê de 3 meses. Outra informação que corroborava a tese de que um dingo teria realmente levado a bebê é a notícia de que os guardas florestais tinham reportado os ataques 2 semanas antes do trágico acontecimento com os Chamberlain. O chefe dos guardas, Derek Hough, informou aos governantes que as pessoas estavam sofrendo ataques e pediu munição para que pudesse abater os animais. Derek Hough praticamente previu o que iria ocorrer em mais ou menos 2 semanas. Em sua solicitação, ele escreveu que era época de seca e por isso os dingos estavam com muita fome e por conta disso estavam mais perigosos. Em um trecho, o chefe dos guardas escreveu o seguinte, abre aspas, os bebês serão as próximas presas, fecha aspas. A família West, que estava acampada ao lado dos Chamberlain, também conta seu relato sobre o ataque de um dingo. A filha do casal, Catherine, estava sentada fora da barraca na noite anterior ao desaparecimento. Um dingo se aproximou e ficou a menos de 1 metro de distância da garota, segundo ela. Catherine diz que olhou para o animal que ficou lhe rondando e poucos segundos depois, o dingo chegou mais perto e a mordeu no braço. Catherine chamou pela mãe, Judy West, que foi ver o que acontecia e colocou o animal para ir embora dali. Então, amigos, aqui várias coisas, relatos de testemunhas, de pessoas que estavam no local dias antes, dos guardas, de rastreadores, vão mostrando que toda aquela história era sim algo possível de acontecer e que provavelmente era realmente o que tinha acontecido, né? Os relatos e várias evidências vão mostrando isso. O inquérito também ouviu um dentista, Kenneth Brown. O profissional afirmou que não era possível que os buracos na roupa de Azaria fossem de dentes de animais. Porém, seu relato foi colocado em xeque pelo fato de que ele era especialista em dentes de pessoas e não em dentes de animais. Então, esse relato aqui, ele é o único, né, que caminha no sentido contrário a tudo que já tinha sido dito. Contudo, o que chamava mais a atenção era o fato de que o casaco de Azaria continuava desaparecido. Michael Chamberlain dizia que era muito importante que aquela peça de roupa aparecesse, mas infelizmente o casaco nunca foi achado. Uma audiência foi convocada pelo chefe Barrett para informar todas as descobertas do inquérito e colocar fim a todas as insinuações feitas sobre o caso. O legista responsável pelo caso
é chamado e lê o relatório final do inquérito. Abre aspas. Estou certo de que as provas fornecidas pelos Chamberlain eram verdadeiras, precisas e corroboradas por testemunhas oculares verdadeiras e independentes e pelas evidências de muitos especialistas. Fecha aspas. No relatório, Barrett ainda critica a atuação da polícia pela investigação forense inadequada e critica também o governo do Território do Norte por falhar em relação aos vários alertas feitos sobre dingos em Uluru. No final do relatório, Barrett diz o seguinte, abre aspas, constato de que a posse de Azaria pelo dingo foi interrompida por intervenção humana na noite de 17 de agosto de 1980. Barrett deixa claro no final do relatório que há a possibilidade de que após o dingo levar a bebê, pessoas desconhecidas interviram e podem ter pegado o corpo de Azaria. Lindy confessa que ficou surpresa com essa parte em que Barrett assume a possibilidade de interferência humana e, posteriormente, ela descobre que Barrett havia recebido cartas de pessoas que faziam acusações nesse sentido. Porém, essas acusações nunca puderam ser verificadas. Naquele momento, Barrett afirmava que havia essa questão de alguém estar envolvido após o dingo pegar Azaria. Porém, pouco tempo depois, o legista disse que se tivesse que fazer a investigação novamente, teria eliminado a possibilidade de intervenção humana no caso. E dizia agora que estava certo de que não teve envolvimento nenhum de pessoas no desaparecimento da bebê. Por fim, o inquérito mostrava que Michael e Lindy disseram a verdade sobre o caso, e isso foi corroborado por testemunhas e especialistas. Na saída da audiência, Michael Chamberlain diz aos jornalistas que a partir dali se iniciava uma nova vida para ele e sua esposa, e que tinham passado 6 meses de muita decepção e humilhação, além da tragédia. Lindy responde também aos jornalistas e enfatiza que, se o acampamento fosse seguro, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Lindy Chamberlain explica que o legista criticou os métodos de investigação forense que estavam a cargo do governo do Território do Norte e que aquilo pode ter soado como uma crítica à competência dos governantes daquela área. O final daquele primeiro inquérito demonstrou que Michael e Lindy não tiveram participação no desaparecimento de Azaria, mas deu margem à possibilidade de interferência de pessoas. Então, amigos, para a gente fechar essa parte aqui, depois de toda uma investigação, né, sobre o caso ali, sobre o sumiço da bebê, o responsável diz que acredita que tudo que foi falado pelos pais, né, era verdade e que aquilo foi corroborado com testemunhas oculares e com especialistas. Mas ele, nesse relatório, deixa no ar a possibilidade de ter
acontecido intervenção humana. Ele deixa essa possibilidade de alguém, né? Ele cita pessoas desconhecidas terem pegado a bebê, só que após o Dingo ter se apossado dela. O jornalista Jim Brown conta que poucos dias após aquele veredito, informações davam conta de que o alto escalão do governo queria prender Lindy Chamberlain. Segundo o jornalista, uma fonte segura lhe disse que um participante da alta cúpula do governo falou em uma reunião o seguinte, abre aspas, eu quero aquela mulher presa, fecha aspas. A fonte de Jim Brown diz que eles se sentiram humilhados com o veredito de Barrett e que, além de tudo, o turismo da região foi fortemente impactado de forma negativa. Atingido pela crítica pesada feita às investigações do primeiro inquérito, o odontologista Kenneth Brown foi até Londres, Inglaterra, e conversou com o patologista forense James Cameron. Brown levou o macacão, uma blusa, a fralda e o crânio de um dingo. Cameron examinou todos aqueles itens e Kenneth Brown informou o parecer do especialista ao comissário chamado Peter Macaulay. Cameron, então, foi chamado para ir à Austrália. Em setembro de 1981, em Brisbane, Austrália, Cameron se encontrou com o ministro-chefe do Território Norte, Paul Everingham, com o comissário Macaulay e com o detetive Graham Charwood. Outra pessoa envolvida naquele assunto foi o advogado D. Sturgis. O parecer de James Cameron dizia que a bebê não poderia ter sido levada por um dingo. A tese de Cameron é que a bebê tinha sido segurada enquanto alguém cortou sua garganta. O patologista ainda diz que havia uma marca de mão ensanguentada nas costas do macacão de Azaria. Cameron diz que era preciso investigar para que fosse descoberta a razão pelo qual alguém faria aquilo a uma bebê. E aí, amigos, há uma conversa entre o advogado D. Sturgis e um superintendente-chefe de polícia de Darwin, chamado Neil Plumb. Neil Plumb diz que havia conversado com um homem chamado Campbell, identificado apenas assim, e diz que falou com ele sobre um outro assunto e que ele havia ligado na noite anterior. Neil continua e explica que o homem estava trabalhando numa tese que era sobre a informação de que Azaria teria chorado, fato que todas as testemunhas confirmam, e foi isso, inclusive, que fez com que Lindy tenha ido checar o que estava acontecendo. O homem diz o seguinte, abre aspas, uma criança, no momento em que está sendo sufocada, pode fazer um barulho como um choro. Poderia ser após a aplicação da força, minutos depois ou algo assim. É um som parecido com tosse ou algo assim. Na verdade, pode ser o último barulho que a criança faz. Isso explicaria o choro fora do comum. De qualquer forma, ele vai escrever para o Cameron sobre o assunto. Fecha aspas. Após aquela breve conversa, a ligação é encerrada. Ainda no mês de setembro, o ministro-chefe anuncia que a investigação sobre Azaria seria reaberta.
O jornalista Jim Brown acredita que falaram com Cameron, um profissional de um outro continente, um outro país, pelo fato de que ninguém na Austrália ou na região aceitou falar o que o Território do Norte queria. Segundo o jornalista, muitos especialistas foram procurados, mas nenhum aceitou falar o que os representantes do Território do Norte queriam que eles falassem. Então, olha só, amigos, eles, depois de um tempo, né, há ali uma notícia desse jornalista Jim Brown que cobriu todo o caso, de que ele havia recebido a informação de uma fonte que o governo, né, a alta cúpula ali, os caras estariam com muita raiva depois de sair o relatório do primeiro inquérito, né, do legista Barrett. E aí os caras decidem fazer uma nova investigação e chamam um especialista, um patologista forense lá da Inglaterra. E esse jornalista diz que várias pessoas na Austrália que foram abordadas pelo Território do Norte, eles não aceitaram aquela tese que eles queriam colocar ali de que a bebê ela tinha sido na verdade morta. Como procurador-geral e ministro-chefe, Paul Everingham então chama o segundo inquérito de Operação Ocre e diz que orientou a polícia a investigar mais as circunstâncias do caso Azaria Chamberlain em Ayers Rock. Lynn Chamberlain conta que policiais foram até sua casa, bateram na porta, disseram que o caso tinha sido reaberto e estavam ali para fazer uma busca. Lindy lembra que um dos policiais balançou um papel dizendo que se tratava do mandado por escrito e que logo em seguida colocou o papel novamente no bolso. Lindy diz que não chegou a pegar o papel para ler e por isso não soube que havia a suspeita de homicídio descrito nele. Poucas horas depois, helicópteros sobrevoaram a casa dos Chamberlain e, em seguida, vários carros de emissoras de TV estacionaram em frente à casa da família e passaram a vigiar o lugar o tempo todo. Além da casa dos Chamberlain, várias outras equipes da polícia foram até a casa dos Wests, dos Lowes, dos Whittakers, dos Goodwins e dos Habes. Vocês lembram? Essas famílias são todas as pessoas que eram testemunhas, né, e estavam lá junto com a família Chamberlain quando tudo aconteceu, né? Paul Everingham, o ministro-chefe, dá uma entrevista e diz que acreditava que as investigações durariam mais algumas semanas pelo menos e que trabalharia para que se não estendessem mais do que isso. Todas as testemunhas são entrevistadas, porém, ninguém mudou seu relato sobre o ocorrido. Em entrevista, Sally Lowe conta que a maior parte do tempo em que os policiais a interrogaram, eles insistiram em uma pergunta. A pergunta era a seguinte: se Sally tinha certeza sobre o choro da bebê, e sugeriam que ela talvez estivesse equivocada. Sally conta que os policiais deram ideia de várias coisas que ela poderia ter ouvido e que podia ter confundido com um choro de bebê, mas Sally continua dizendo que o que ouviu foi sim o choro de Azaria. Greg Lowe também confirma que os investigadores pareciam querer conduzir o interrogatório para outra direção, diferente do que tinha sido dito no primeiro inquérito. Greg conta que uma das sugestões da polícia naquele novo interrogatório
é o de que Azaria já estivesse morta quando Lindy a colocou na barraca. Quando Greg diz que não e que viu a bebê, os investigadores dizem que ele só está falando aquilo para corroborar o que Sally falou, pelo fato de que Sally era a esposa dele. Os policiais também interrogaram novamente Catherine West e insinuam que o que ela falou em seu relato foi algo inventado. Olha isso. Murray e Diana Habe acreditam que os policiais estavam decididos a mostrar que o que tinha acontecido era um homicídio. Murray conta que eles falaram abertamente a ele que Lindy era a culpada e que só precisavam buscar informações para provar. A casa dos Chamberlain passa por uma revista minuciosa e o casal é levado para a delegacia. Na delegacia, Lindy é separada de Michael e o detetive Sherwood grava a conversa que tem com ela sem que ela soubesse que estava sendo gravada. O detetive acreditava que arrancaria uma confissão de Lindy naquele momento. Lindy não fala nada que o policial esperava que ela falasse. E então ele apresenta a teoria de Cameron a ela. Teoria que sustentava que Azaria teve a garganta cortada. O carro dos Chamberlain foi levado pelos investigadores e examinado pela bióloga forense Joy Kuhn. Joy teve a ajuda de Jean Metcalf, que fazia parte oficialmente da Operação Ocre. As descobertas que Joy faz são utilizadas para anular o que havia sido descoberto no primeiro inquérito, mas a princípio não foram divulgadas publicamente. O amigo dos Chamberlain, Gordon Hammond, conta que a esta altura Michael sabia que os representantes do Território do Norte estavam agindo para prejudicá-los e para tentar mostrar que eram os culpados pela morte de Azaria. Sabendo da reabertura do inquérito e com a informação de que os pais poderiam estar envolvidos na morte da bebê, a imprensa então acompanha os Chamberlain para onde quer que eles vão e monitora 24 horas por dia toda e qualquer movimentação do casal e dos investigadores. Em 14 de dezembro de 1981, são conduzidas as tratativas para a conclusão do segundo inquérito. De Sturgis foi escolhido como promotor da segunda investigação, ou seja, a acusação. Lindy faz uma grave denúncia. Conta que várias pessoas foram intimidadas para falar em seus testemunhos apenas aquilo que a acusação queria que elas dissessem. Com base na declaração do patologista James Cameron e apoiado por evidências de Joy Kuhn, a acusação apresenta um outro cenário para o ocorrido. Em seu relatório, Joy diz que havia traços de sangue no carro e que esse sangue era fetal e coincidia com um bebê da idade de Azaria. Os traços de sangue, segundo Joy, são muitos e aquilo surpreende a todos. Lindy conta que o carro foi examinado no primeiro inquérito e naquela ocasião foi dito por eles que o carro estava limpo. Lindy dizia não entender como aquilo era possível agora. Mesmo sendo contestada por especialistas, os resultados que Joy apresenta prevalecem, além de colocar em xeque o relato
das testemunhas oculares. O jornalista Kevin Hitchcock diz que a prova de sangue era falha, pois o reagente usado para testar o sangue não era confiável. E, além disso, Joy era conhecida por não ter tanta experiência, e informações davam conta que Joy era pressionada para que os resultados apresentados fossem de acordo com a tese da acusação. Joy também era questionada por não fazer testes adequados para aquele tipo de exame e de não fazer verificações independentes em todos os testes que fez. Professor Barry Butcher, legista forense, conta que Joy Kuhn era conhecida no meio jurídico de Sydney como Sargento Kuhn, pois sempre dava os resultados que a polícia tinha interesse. Então, amigos, nesse segundo inquérito, a gente tem aí questões, né, sobre, por exemplo, os dados aí dessa legista contratada pela acusação, que davam conta de que talvez aqueles resultados não tivessem credibilidade, né? Mas a Joy, ela mostra resultados que corroboravam ali com a nova tese defendida pelo segundo inquérito, né, pela parte da acusação, de que a bebê Azaria tinha sido morta por alguém. Cameron deu seu depoimento para a acusação e reafirmou que, pelas evidências que pôde observar, foram verificadas fortes e uniformes manchas de sangue ao redor da gola do macacão encontrado. Vocês lembram que esse Cameron é o tal patologista forense que foi trazido lá da Inglaterra para a Austrália para sustentar que aquilo tinha sido um homicídio, né? Land diz que Cameron era muito famoso, mas que havia contra ele um caso de falsificação. O profissional foi duramente criticado na época, mas mesmo assim foi chamado pela acusação. Land acredita que estavam fornecendo evidências a ele e que o homem não tinha experiência suficiente para avaliar o caso específico de um dingo, animal nativo, que ataca e leva embora um bebê. Então, a Lindy, ela só fala desse ponto, né? Como que um cara que não é do país e tal, não conhece ali a região, os animais, e como que esse cara vai falar sobre evidências, né, de um crime, um cara que veio lá da Inglaterra e tal. Então, a Lindy contestava isso. E agora, amigos, a gente vai saber qual que é exatamente a tese da acusação para esse segundo inquérito. A acusação afirmava em seu parecer que, na frente do filho Aidan, Lindy levou sua própria filha para o carro e não para a barraca, e no carro cortou a garganta dela e escondeu o corpo em uma bolsa. E tudo isso teria sido feito em 10 minutos. A tese da acusação diz também que Lindy pegou depois o corpo de Azaria e, com a ajuda de Michael, enterraram a bebê. Olha só, cara, era uma coisa assim cruel e absurda, né? Aquela tese. Ou seja, Lindy seria acusada de homicídio e Michael como cúmplice. Após o anúncio da acusação, feito no final da audiência, Lindy e Michael ficam completamente perplexos. Então, amigos, aqui eles são acusados de um crime hediondo, né? De matar sua própria filha. Na tese
da acusação. A data do julgamento havia sido marcada, e ninguém sabia que antes daquela reviravolta absurda no caso, Michael e Lindy tinham decidido ter um outro filho, na esperança de ter outra menina. Lindy havia conseguido engravidar, mas não tinham contado isso a ninguém. Porém, algo inesperado acontece. O governo decide mudar a data do julgamento por causa de Cameron, pois ele se recusou a viajar da Inglaterra para a Austrália porque queria aproveitar um evento de cricket na mesma época que fosse para o julgamento. Então, amigos, aquela tese da acusação é anunciada, mas até o julgamento, a Lindy e o Michael eles estão em liberdade, né? O governo acatou o pedido de Cameron e mudou a data do julgamento para 13 de setembro de 1982. O julgamento começa numa segunda-feira, na Suprema Corte de Darwin, e por conta da mudança de data, Lindy será julgada aos 7 meses de gravidez. As cartas com conteúdo absurdo continuavam a ser enviadas para Lindy. Cartas que diziam que ela havia jogado o corpo da sua própria filha numa fossa. E ainda cartas em que as pessoas desejavam que Aidan, quando crescesse, se voltasse contra o pai e a mãe. Algumas cartas também chamavam Lindy e Michael de assassinos e perguntavam se eles também cortariam a garganta da criança que Lindy estavam esperando. Olha que absurdo isso, né, bicho? Para o julgamento, o ministro-chefe nomeou o ex-procurador-geral Ian Barker para ser o líder da acusação, e como assessor dele, o nomeado foi D. Sturgis. John Phillips, especialista em direito penal, era o líder da defesa dos Chamberlain e tinha como assessor o advogado Andrew Kirkham, além dos procuradores Stuart Tipple e Greg Kavanagh. No dia 13, a frente do tribunal estava tomada por inúmeros jornalistas que aguardavam a chegada dos Chamberlain por volta das 9h45. Ian Barker, líder da acusação, afirma que mesmo que o corpo da bebê nunca tenha sido encontrado, iria provar que em 17 de agosto de 1980, sua garganta foi cortada em Ayers Rock. O jornalista Jim Brown, que acompanhou e cobriu o caso bem de perto, relata que no dia do início do julgamento havia cerca de 15 ou 20 mulheres em frente ao tribunal e todas vestiam camisetas que diziam o seguinte, abre aspas, "O Dingo é inocente", fecha aspas. O jornalista lembra que algumas dessas mulheres cuspiam na direção de Lindy enquanto ela entrava no tribunal. Lindy relata que tinha que passar por essas mulheres todos os dias ao entrar para o julgamento, mas lembra também que algumas pessoas que se aproximavam enquanto eles entravam gritavam mensagens de apoio ao casal. Lindy conta que era muito difícil encarar aquela situação e naturalmente ficava tensa e com a expressão fechada. Algumas pessoas vestiam também camisas com desenhos que faziam chacota sobre o caso. Uma das estampas mostrava Lindy como se estivesse disfarçada de Dingo. Outra estampa tinha o nome de Azaria, como se fosse escrito com sangue.
outro jornalista e uma tesoura insinuava cortar o nome de Azaria enquanto o sangue jorrava. Mike Carlton dizia que havia uma espécie de humor girando ao redor daquele fato horrível. Muita coisa inacreditável que era extremamente desagradável. Até mesmo comediantes faziam piadas em seus shows, mencionando o caso da morte de Azaria, uma bebê de apenas 3 meses. Além de tudo isso, livros com piadas de dingos também foram feitos e publicados na época. Então, amigos, sobre isso aqui eu não preciso nem falar nada, né, cara? Foi uma barra pesadíssima que a Lindy e o Michael tiveram que aguentar com isso tudo, né, cara? E aí, nós voltamos para o julgamento. O julgamento se inicia e durante sua fala, o líder da acusação, Ian Barker, solicitou que Lindy explicasse o porquê não tinha sangue nas abas da tenda. Lindy começou a chorar e respondeu que Barker não estava lá e que ele estava falando da filha dela e não de um simples objeto. Barker tinha a fama de ser um excelente advogado e as pessoas o conheciam por ser um homem cristão e um bom homem. Lindy conta, porém, que não suportava falar com ele e criou uma antipatia quase que instantânea ao ser interrogada por ele. Lindy então imaginou que o melhor era tentar conter essa antipatia por Barker em frente ao júri. Chegou então a vez das testemunhas irem ao tribunal para prestar depoimento. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui. Eu peço perdão a vocês por interromper exatamente aqui, né, no início desse julgamento, mas eu volto com a segunda parte o mais breve possível, tá? Vocês notaram aí que é uma história bem chocante, né? Um fato aí muito triste e todo desenrolar aí com pessoas falando coisas absurdas e... Enfim, eu volto o mais breve possível aí em alguns dias com a continuação dessa história sobre Lindy Chamberlain. Valeu, amigos, até mais aqui no Crimecast.